finalizar. Só para finalizar a nossa aula, nessa sequência, quando nós estamos ligados com Deus, não temos que temer absolutamente nada. E essa ligação principal se faz pela oração. Por isso, nós temos que ter a prática diária de orarmos a Deus, de nos ligarmos a Deus. Pela oração, pelo pensamento, pela devoção, pelo sentimento, criamos esse elo, essa conexão tão especial. E aí, a partir dessa conexão, como fonte enorme de bênçãos, com o passar do tempo, conseguimos atingir todas as nossas metas, todos os nossos objetivos. Muito bem, pessoal. Essa é a ideia do enorme poder da oração. A ligação total que se posicione acima do mundo, acima dos medos, acima dos receios, acima das dificuldades, acima dos problemas, acima dos desafios. Estando ligado com Hashem, a pessoa se coloca acima de absolutamente tudo. Essa ligação tem que ser exercida diariamente pela prática da oração. Acima de pedir, acima de louvar, acima de agradecer, simplesmente estarmos ligados com aquele que nos criou. Dessa forma, vamos estar preparando o mundo cada vez mais, nas palavras do líder da nossa geração, candidato chapa única a se revelar como o Mashiach, Horeb, Rei Mashiach. Estaremos nos preparando devidamente para as grandes novidades que haverão de surgir a qualquer momento em relação à tão almejada redenção, a qualquer momento e a qualquer momento mesmo, se Deus quiser. Amém. Nós vamos abrir agora esse espaço aqui, a sala, para perguntas, pessoal. E na medida das possibilidades, tentaremos respondê-las. Alguém quer começar? Por gentileza, tenha a bondade. Boa noite, Ivan. Fala, Ivan. Tudo bem? O moço aí falou, deixa ele perguntar primeiro. Quem quer perguntar primeiro? Não, pode ir, Ivan, eu aguardo. Tá bem, então. Ivan. Shalom, Rav. Shalom. Eu quero perguntar sobre o bezerro de ouro, se não tivesse acontecido, o que teria acontecido e que influência isso teria na nossa vida, nas nossas oportunidades que a gente está tendo hoje em dia. Sim, na verdade, quando um erro ou um desacerto ou uma falha ocorre no passado, na hora do presente nós temos como driblá-la, como enfrentá-la e como ter um outro resultado. Mas a partir do momento que se torna passado, evidencia-se a mão divina, de forma que as coisas tenham que ocorrer. Vem a divina providência. Eu já falei aqui que bezerro de ouro não era uma estátua. Bezerro de ouro era um bezerro vivo, ele era todo de ouro, e ele falava duas frases: venham a mim, eu sou o teu Deus. Então, bezerro de ouro, você pergunta o que seria se não fosse o bezerro de ouro. Podemos fazer uma pergunta maior ainda, o que seria se não fosse a falha original, o pecado do primeiro casal do mundo. Na verdade, seria bom, mas Hashem quis que fosse dessa forma. Por quê? Porque um tzadik, uma pessoa pura e santa, se ela sempre se mantém na sua pureza, na sua santidade, ela não é testada. Mas se a pessoa cai e depois se levanta, o levantar-se é maior ainda do que o seu estado anterior, antes de ter caído. Um exemplo disso, a alma. A alma, antes de nascer e vir para o corpo, ela está numa boa, lá em cima, nos mundos espirituais. Ela não tem pecado, ela está lá aproveitando a luz infinita de Deus. A alma está numa boa, e de repente Hashem fala, você vai nascer de novo, vai lá para baixo. É decretado que ela vá para baixo,
ela é maior que o universo, a alma, e de repente ela é super compactada, miniaturizada, ela tem que entrar no corpinho de uma criança criança que fica chorando, fica com fome, faz xixi, faz cocô. A alma estava lá em cima, não tinha nada, nenhuma necessidade física. Ela entra numa criança que não sabe nem falar, nem andar, mal se mexe. Uma queda terrível, mas é para uma subida maior ainda. Uma subida maior ainda. A falha original do primeiro casal do mundo foi uma queda terrível, para uma subida maior ainda. O bezerro de ouro foi uma queda terrível, para uma subida maior ainda. Então, não quer dizer que a gente tem que pisar na bola, tem que fazer coisas erradas, porque muitas vezes a pessoa faz coisa errada e não tem forças para sair, para dar a volta por cima. Mas depois que a pessoa sim conseguiu dar a volta por cima, então as coisas erradas que ela fazia são transformadas em luz, porque a partir do arrependimento, essas falhas fizeram com que a pessoa se sensibilizasse, se arrependesse, desse a volta por cima e saísse vitoriosa. Então, na verdade, as falhas, elas não são justificáveis, mas quando elas já ocorrem, principalmente quando a pessoa consegue se arrepender, consegue fazer techuvá, consegue se elevar espiritualmente e superar as falhas, então foi uma queda por uma subida maior ainda do que a original. Ok? Então, pode ser que esse mundo vindouro seja melhor do que até o paraíso que já tinha com Adão e Eva, no caso? Pode ser que seja mais elevado? Com certeza absoluta. Absoluta. Obrigado, Ravi. Tudo de bom. Shalom. Mais Muito alguma bom. pergunta, pessoal? Quem queria fazer uma pergunta aqui? Aqui sou eu, Ravi. Shalom, é Wellington. Como vai, Wellington? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Baruch Hashem, e você, Baruch como você vai, Ravi? Hashem. Baruch Hashem. Pode Que falar, bom. Wellington. Gostaria de saber, Ravi, qual seria a forma correta para um Beinoa fazer uma oração, uma reza? Tipo, há pessoas que falam que de joelho não pode de jeito nenhum, né? Teria uma forma correta para podermos Não fazer as entendi que não orações? poderia de forma nenhuma o quê? De joelhos. A de joelhos não é aconselhável. O povo de Sim. Israel só se ajoelhava, originalmente, uma vez por ano, no Yom Kippur, dentro do Beit HaMikdash. Joelhos não é ideal, porque é uma forma, em geral, idólatra, principalmente em cima de pedra. Em outro piso, piso de madeira, coisa aí, não é tão grave. Mas se ajoelhar em cima de pedra, é o costume dos idólatras se ajoelhar, tá? Na verdade, existia o conceito de se prostrar diante de reis poderosos, mas, na verdade, a ideia é que se ajoelhar é uma prática idólatra, não precisa se ajoelhar. Mas podemos rezar recorrendo a orações do Sidur, a Vânia, que está presente aqui no grupo, ela, como uma líder entre os Bnei Noach, pode dar a devida orientação para como cada um possa se dirigir a Deus da forma disponível. Assim, todos os Bnei Noach podem usar as orações do Sidur, textos bíblicos, traduções para o português, para se inspirarem. O principal é o sentimento. O principal não é a forma, e sim o conteúdo. A forma também é importante, mas o conteúdo é mais ainda. Ok? Ok, Então, Ravi, muito obrigado. aproveitando os textos disponíveis. Não é só leitura, tem que meditar, palavra por palavra, frase por frase, texto por texto. A meditação transforma pensamentos em sentimentos, e os sentimentos criam o elo, a comunicação, a conexão desejada entre nós e aquele que nos criou. Perfeito, Ravi, muito obrigado. Imagine. Eu que agradeço a oportunidade. Mais alguma pergunta, pessoal? Eu, Ravi, Gilvan. Tudo bem, Gilvan? Tudo bem, Ravi. Shalom. Por favor. O que são os pedidos elevados? Pedidos elevados? Então, vamos explicar. Uma criança pede uma bala.
Porque a criança quer comer a bala. E o máximo que a criança quer, um brinquedo, uma bala, um docinho. À medida que a criança vai crescendo, os pedidos dela vão aumentando. Ela já quer um emprego, um carro, uma viagem, um romance bem-sucedido. Ela vai pedindo cada vez mais coisas. Mas assim como a idade da pessoa transforma os desejos da pessoa, quanto maior ela for, as expectativas dela são igualmente maiores, assim também entre o mundo físico e espiritual. Pessoas no mundo físico tendem a pedir coisas físicas. Não é errado pedir saúde, sustento, ao contrário. É bom, é uma mitzvah, é bom pedir sobre saúde. Para a gente servir a Deus tem que ter saúde. Para servir a Deus tem que ter sustento. Mas as pessoas pedem, eu quero isso, né? Fico rezando para isso, para aquilo, coisa e tal, etc. Você me fez lembrar uma piada, tá? 2 judeus foram em frente à Arca Sagrada, o Aron HaKodesh, onde está a Torá, na sinagoga. Tinha um judeu simples e tinha um executivo. O judeu simples falou, Deus, por favor, eu estou precisando de R$ 50. O senhor pode me ajudar, por favor, R$ 50. O executivo, que ia fechar negócios de milhões de dólares, olhou para o cara e não se conformou. O cara do lado dele estava pedindo R$ 50. O executivo do outro lado, na frente da mesma arca sagrada, diante da Torá, estava pedindo para fechar negócios de milhões de dólares. Chegou uma hora que o empresário ficou impaciente e falou o seguinte, meu querido, como é o seu nome? Moisés. Como é o nome da sua mãe? Raquel. Tá bom. Vamos fazer o seguinte, ele abriu a carteira dele, falou, você está pedindo para Deus para te dar R$ 50? Toma, R$ 50. Agora, Moshe, filho de Raquel, deixa comigo rezar. Você não sabe rezar. Eu vou rezar por você, tá bom? Te dou R$ 50, fica quietinho, pode ir embora, eu vou rezar por você. O cara que estava rezando para fechar negócios de milhões de dólares, ele não se conformou que o cara do lado estava pedindo R$ 50. R$ 50 dá para fazer muita coisa com R$ 50. Na hora da gente pedir para Deus, a gente não pode pensar pequeno. A gente tem que pensar grande. Já vai pedir? Aproveita. Deus é o nosso Pai. Pede grande. Não vai pedir uma balinha. Não vai pedir um docinho. Não vai pedir um brinquedo. Não vai pedir um carro. Não vai pedir um emprego. Não vai pedir uma viagem internacional. Não vai pedir para conseguir conquistar fulaninha de tal ou ciclano. Não vai pedir uma casa. Pode pedir tudo isso, mas sempre pensando em pedir mais. Quer dizer, pedir mais. Não em quantidade, em qualidade. Sabe o que a gente tem que pedir verdadeiramente para Deus? Deus, por favor, me conceda a bênção de estar ligado totalmente com você. E aí, quando a gente está ligado totalmente com Deus, aí vem de mão beijada. Casa, carro, viagem, saúde, sustento, filhos, esposa, marido, alegria, felicidades, paz, harmonia. Tudo isso é brinde, vem de bandeja. Peça o máximo, peça para estar ligado com Deus. E o resto vem no automático. Agradeço, Rabi. Amém. Tudo de bom. Mais alguma pergunta, pessoal? Eu tenho uma pergunta, Por Alexandra. favor, quem é? Alexandra, Alexandra, por favor. isso. Shalom. Shalom. Gostaria de saber como eu posso estar fazendo, sendo divorciada, eu posso acender as velas do Shabat? Claro que pode. Existe uma regra no judaísmo que em santidade a gente sempre aumenta e nunca diminui. Se você acendia velas quando você era casada,
continua acendendo mesmo sendo divorciada. E casando-se de novo, continue acendendo as velas. Em assuntos de santidade, a gente sempre vai para frente e nunca vai para trás. E Tá bom? acende as duas ou acende uma? Acende duas. As duas velas não são pelo casal. As duas velas são pelas duas linguagens da Torá em relação à observância do Shabat. Na primeira versão, no Êxodos, está escrito lembre-se do Shabat para santificá-lo. E no Devarim, no Deuteronômio, está escrito guarde o Shabat para santificá-lo. Então, são duas linguagens. A gente acende as duas velas para nos lembrarmos das duas linguagens em relação ao Shabat. Uma é lembrar-se do Shabat e outra é guardar o Shabat. Por isso que nós acendemos, no mínimo, duas velas. Uma mulher solteira acende uma. Uma menina, a partir de 3 anos de idade, acende uma. Uma mulher casada, agora sim, acende duas. Diferentemente de uma mulher solteira, porque ela é mais completa sendo casada. Mas uma mulher divorciada, ela não é muito menos que casada. Ela já conseguiu uma elevação espiritual se casando, e ela está numa fase de transição. Mas não é que ela caiu. Divorciar-se, às vezes, é necessário. Não quer dizer que a pessoa caiu do seu nível porque está divorciada. Casado em relação a solteiro, aí sim. Casado é mais sagrado e mais elevado que solteiro. Mas divorciado é uma transição entre um casamento e, com a ajuda do bom Deus, outro. Outro. Sim, obrigada, professor. Obrigada. Mas, Dene, tudo de bom. Mais alguma pergunta, pessoal? Oi? Desculpe, eu não levantei a mão. Eu posso falar, gente? Eu tenho alguém na fila. É a Jane. Quem é? É a Jane. Fala, Jane. Tudo bom? Tudo bem? Tudo ótimo. Baruch Que Hashem. bom. Baruch Hashem. Pode falar. A pergunta dela foi exatamente o que eu estava falando hoje com a minha amiga, que ela estava tirando a dúvida, né? E Sim. aí eu mandei uns arquivos para ela que fala de guardar e lembrar. Só que eu também fiquei com uma dúvida agora, no caso, se a mulher é solteira, né? E acende uma vela, mas e se ela morar sozinha? É uma ainda ou é duas, porque ela é dona da casa? Não. Continua sendo uma, porque o status religioso, casado é mais sagrado que solteiro, tá? Então, o status religioso não é o fato de morar sozinho ou não. O que acontece é o seguinte, quando um homem mora sozinho, a mitzvah de acender as velas é preferencial das mulheres. Mas se não houver nenhuma mulher por perto, então o homem acende vela também sozinho. Detalhe interessante, eu acho que o homem acende uma vela. A mulher acende duas velas, mas se o homem morar sozinho, a menos que ele seja casado, eu não tenho certeza, eu acho que o homem acende uma vela e a mulher acende duas velas. A mitzvah de acender as velas está mais ligada com a mulher do que o homem. Vou contar uma outra curiosidade da lei judaica. As mulheres judias, elas quando acendem as velas, elas já recebem o Shabat. O homem ainda pode esperar até o pôr do sol para receber o Shabat. Então, o que as mulheres fazem? Elas não podem fazer a brachá da vela e depois acender as velas. Desculpe, que ela já recebe, eu quis dizer, não acender. A mulher já recebe o Shabat com a brachá. Então, se ela fizer a brachá, a bênção, não pode acender a vela, porque já é proibido para ela acender fogo no Shabat. Então, o que ela faz? Ela primeiro acende as velas, depois ela tampa os olhos, ela faz a brachá depois de acender as velas, tampa os olhos, e quando ela abre os olhos, as velas aparecem de novo. É como se elas tivessem aceso as velas, aceso as velas, depois da brachá. Então, a mulher primeiro acende as velas, depois faz a brachá. O homem é o contrário. Se não tiver nenhuma mulher por perto, o homem primeiro faz a brachá e depois acende. Porque com a brachá, o homem não recebe o Shabat.
Somente as mulheres recebem o Shabat com a brachá, com a bênção. Os homens não. Os homens podem fazer a bênção e ainda não é proibido acender as velas. Depois eles acendem as velas. Agora, essa mitzvah é tão preferencial para as mulheres que só no fato de fazerem a bênção já recebem o Shabat. Por isso, elas primeiro acendem as velas e depois fazem a brachá. Quando não tiver nenhuma mulher por perto, o homem acende primeiro e faz a brachá e depois ele acende a vela. Ao contrário. Ah, tá ótimo, Rabino. Então, ela pode acender as duas, né? Sim, sim. Mulheres casadas acendem duas. Mulheres solteiras acendem uma. Mulheres divorciadas são mulheres casadas que estão numa fase de transição entre um casamento e outro. Ah, tá ok. Eu tava com essa dúvida. Muito obrigada, Rabino. Tudo de bom. Tudo de bom. Mais alguma pergunta, pessoal? Olá, Oi? olá, Shalom. É o Com Acácio quem, Cavalcante. É o com quem eu Acácio estou Cavalcante. falando? O Com quem eu estou Acácio. falando? O Acácio Opa, e Cavalcante. Acácio, tudo bem? Tudo bem, Tudo Acácio? ótimo. E o senhor? Graças a Deus, Baruch Hashem, tudo bem. Baruch Hashem. Eu queria voltar lá naquela questão da raiz da alma e a Sim, terminação. O senhor sim, comentou, falou, né, nos ensinou aí, nos explicou que a gente faz essa ligação com oração. sim. Tem algum caso que a gente perde essa conexão mesmo orando? As pessoas precisam se concentrar quando estão orando, né? Não pode orar da boca para fora. Não, acho que não. Na hora da oração, ela faz a conexão. A pergunta é se a conexão é mais forte, se a conexão é mais fraca. Muitas vezes está escrito, um dos profetas escreveu que as falhas da pessoa podem prejudicar o contato da pessoa com Deus. Mas a pessoa tem que se concentrar muito e ter confiança em Deus, que apesar das suas falhas, Deus sendo um pai extremoso e carinhoso e preocupado com o filho, que ele pode receber até uma pessoa faltosa, falha, pecadora, etc. Então, na verdade, depende da intensidade da intenção da pessoa. Se a pessoa ela reza da boca para fora e não se aprofunda nos seus pensamentos, nos seus sentimentos e nas suas intenções, é uma conexão fraca. A conexão é de acordo com a intensidade da alma da pessoa. Por meio do pensamento, do sentimento e da intenção, a pessoa pode fazer uma conexão mais forte ou mais fraca. Por exemplo, a conexão do Sadikim, das pessoas iluminadas, é uma conexão super forte. Depende da pessoa, o nível de conexão que ela fará por meio das orações. Muito bom, muito obrigado. Que Hashem o abençoe. Amém. A todos nós, amém. Amém. Mais uma pergunta, pessoal? Para você. Oi? Quem é? Oi? Alguém queria fazer alguma pergunta? Então, eu vou. Quem Joedva. 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 Tudo bem, Joedva? Pode falar. Então, é sobre o livro Portal das Reencarnações. Sim. O senhor acha que assim, a gente que está começando no movimento, a gente tem condições de aproveitar bem esse livro, ou ele é mais para um estudioso judeu? Eu vou te explicar. Eu vou fazer um parênteses. O livro original é bom, mas o livro traduzido para o português é de autoria de um reformista, de um judeu que não segue a Torá devidamente. Então, ele não é fiel. O autor pode ter distorcido uma série de conceitos no livro. Então, o livro original em hebraico é bom, mas essa tradução em português, ela não foi feita por alguém verdadeiramente autorizado ou competente.
um judeu, para traduzir um livro do hebraico para o português, um livro de Torá, ele tem que ser uma pessoa temente a Deus, tem que ser uma pessoa religiosa. Mas os reformistas, eles não acreditam muito na Torá e eles nem seguem muito as mitzvot. Eles têm uma série de confusões mentais. As ideias deles são distorcidas. Então, esse livro em português definitivamente não é recomendável. O original em hebraico, sim, mas a tradução em português foi realizada por alguém que não tem a devida autoridade para fazer essa tradução, já que não pratica o judaísmo original, e sim um judaísmo distorcido. E aí, o senhor indica algum outro livro que a gente possa entender a questão da reencarnação? Ou o senhor Sim, aconselha... tem um livro de autoria do rabino Isaac Yitzhak Ginsburg. Eu acho, não sei se tem um ou mais livros traduzidos em português, tem alguma coisa sobre Kabbalah que também fala de reencarnação. É um rabino que realmente é um cabalista, é uma pessoa religiosa, um rabino de verdade, temente a Deus. Vale a pena ler qualquer coisa, se informar com as pessoas do grupo sobre esse livro de introdução a Kabbalah, de autoria do rabino Yitzhak Ginsburg, que também fala sobre reencarnações, tá? Temos palestras sobre reencarnações de rabinos ortodoxos no YouTube. Por exemplo, vou dar o nome de um, que ele é super craque. É um rabino de, como se fala, de marca maior, de primeira grandeza. Rabino Sholom Ber Gurari. Rabino Gurari, ele está na internet. Ele fala muito sobre reencarnação. É um rabino ortodoxo. Se você quiser saber a respeito de reencarnação, procure tanto aulas como textos e até traduções feitas por rabinos ortodoxos. Ok? Ok, muito obrigada. Baruch Hashem. Alguém tem mais alguma pergunta, por gentileza? Shalom, Ravi. Andréia Lopes, eu tenho. Oi, Andréia, tudo bem? Tudo bem, e com o senhor? Graças a Deus, agora melhor te ouvindo. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Uma pessoa que morreu há 13 anos atrás. Sim. E morreu na idolatria. Sim. No caso, ela pode ter reencarnado de novo já? Então, reencarnação é um assunto bem complexo. Às vezes uma faísca fica lá em cima, outra faísca volta aqui. Uma alma pode, ao mesmo tempo, continuar lá em cima e, ao mesmo tempo, ter reencarnado. Porque uma faísca ficou lá em cima, outra faísca veio aqui para baixo. E o fato de estar da idolatria ou não, há pessoas que têm oportunidade de sair da idolatria. Vocês, Bnei Noach, devem ser considerados, devem ser almas especiais, porque tiveram oportunidade de sair da idolatria. Mas tem gente que passa a vida inteira, por algum motivo que só Deus sabe, sem conhecer a verdade. E aí, Deus esqueceu dessas pessoas? Deus os livre, de forma alguma. Por algum motivo que desconhecemos, essas pessoas não tiveram oportunidade de conhecer a verdade. Mas na hora de chegarem lá em cima, é claro que Deus dá um desconto. Deus não exige o impossível das pessoas. Então, somente na medida das possibilidades. Então, Deus analisa com a sua sabedoria infinita cada caso individualmente. E cada caso é um caso. Então, pessoas que voltam para o mundo, é um assunto da reencarnação, um assunto bem complexo, que não é com meia dúzia de palavras. Eu vou procurar esclarecer o assunto. Depois podemos dar uma aula somente sobre esse tema, etc., etc., né? Um assunto bem complexo. É isso. Tá bom? Obrigada, Ravi. Na Imagina, possibilidade. tudo de bom. Tudo de bom. Mais alguma pergunta, pessoal? Ravi Shima. Oi, Vânia, tudo bem?
Tudo bem, Hashem. Antes de fazer a pergunta para o senhor, quero deixar um recadinho para as meninas que perguntaram sobre o Shabbat, que a gente já tem aí um passo a passo, que mostra desde a preparação durante a semana, as comidas, vestimentas, acendimento de velas, o kiddush, Kabbalat Shabbat completo. Então, deixar um recadinho para ela estar nos procurando, as duas que perguntaram sobre o Shabbat, para nos procurar, que a gente já tem um passo a passo aí que vai dar para orientar. Que bom, pessoal. Então, relembrando, a Vânia, ela é administradora do grupo Torá com os Bnei Noach, e ela tem contato com a maioria, com todos vocês. Então, ela tem um roteiro exato para como vocês possam, como poder vivenciar o Shabbat dentro das regras estipuladas. Muito bom. Muito obrigado, Vânia. Alguma pergunta? Eu tenho. Não, ia avisar que o Antônio nos ajuda com esse trabalho do Shabbat aí também, que bom. Então, podem recorrer ao Antônio também. Que bom, que bom. Isso. Estamos no mesmo grupo. Rav Shimon, eu estou falando da raiz da alma. E eu não sei se eu entendi bem, parece um mecanismo aí. Não tem como essa raiz da alma tá mais no controle do que essa que está aqui embaixo, não. A raiz da alma, ela manda mensagens, sinais para a pessoa, mas a raiz da alma está acima do mundo. Quando a pessoa vem para o mundo, é a outra ponta do fio que vem para o mundo. Quem tem o livre-arbítrio não é a raiz da alma. A raiz da alma não precisa do livre-arbítrio, porque onde ela se encontra é só luz, é só divindade. Mas quem vai decidir se a alma vai se elevar ou não é a outra ponta do fio. Imaginemos nós um prédio de 100 andares, e ele está com as estacas enfincadas a 20 metros abaixo do chão. Aí um gigante resolve mover o prédio. Ele move as estacas do prédio de 20 metros de profundidade para 15 metros de profundidade. Quando ele vai remover o prédio para cima, ele mexe com 5 metros do topo do prédio. O topo do prédio de 100 andares subiu 5 metros porque as suas estacas foram elevadas 5 metros acima. A mesma coisa, nesse fio, que é a ligação entre a raiz da alma lá em cima e a outra ponta do fio, que são as 3 partes da alma que entram no corpo, quando essas 3 partes da alma que entram no corpo, elas se elevam, elas não elevam somente a si mesmas, elas elevam toda a alma, inclusive a raiz da alma que está lá em cima. A única parte da alma que pode elevar a alma como um todo não é o topo da alma lá em cima, mas sim a outra ponta do fio, da corrente, que é a alma dentro do corpo. Uma alma só pode se elevar verdadeiramente dentro do corpo. Alma de entes queridos e falecidos se eleva uma vez por ano, e dependendo dos filhos, alunos ou descendentes, ela pode se elevar mais ainda. Mas 99,9% da elevação de uma alma é feita aqui, nesse mundo, no mundo físico e material. Entendi. Eu pensei que a gente pudesse pedir uma ajuda para de cima ajudar aqui de baixo. Não. Porque às A vezes... alma, na raiz da alma, manda umas mensagens, uns insights, principalmente se for uma alma elevada, tá? Muitas vezes a pessoa, quando do nada resolve fazer uma coisa boa e positiva, a pessoa não sabe, mas ela acabou de receber uma mensagem da raiz da alma dela para fazer uma coisa boa, positiva. Às vezes a pessoa, sem ser influenciada por outras pessoas, sem nada, de repente, ela quer fazer uma coisa boa e positiva. É porque ela recebeu um sinal, um insight, uma mensagem íntima da própria raiz, dela mesma, da raiz da alma. Então, algumas coisas que tomamos iniciativa nesse mundo também são por influência da raiz da nossa própria alma. Obrigada, Rav Shimon. Imagine, tudo de bom. Mais alguma pergunta, pessoal? Eu tenho, Rav. Quem é? Patrícia. Shalom. Tudo bem, Patrícia? Shalom. Tudo jóia?
Tudo jóia. Graças Fala, a Hashem, tudo bom. fala, A pergunta é a seguinte, Ravi. sim. Quando que eu sei que é o momento oportuno para falar de monoteísmo para um cristão? Eu vou explicar para o senhor qual é a minha dúvida um pouco melhor. Porque qual Sim. é o meu receio? De tocar no assunto com um cristão que eu sei que não adianta, ele é idólatra mesmo, e eu estar passando uma mensagem para ele que ele ainda não está pronto para receber, talvez, isso é um pensamento meu, e está tirando a oportunidade dele não ser responsável por isso, porque ninguém nunca falou para ele, ele viveu uma vida assim, e aí eu vou lá e falo com ele, mas ele também não vai me ouvir, mas pronto, já acabou a oportunidade dele de não ter ouvido e, entre aspas, está um pouco inocente nessa história. Então, veja Entendeu? só, a maior prova de que o idólatra pode deixar de ser idólatra, que uma boa parcela de vocês mesmos estavam no cristianismo, Uhum. e Isso. saíram do cristianismo e passaram a ser monoteístas, Bnei Noach, e servir o único e verdadeiro Deus. Então, todas as pessoas podem fazer isso, mas tem que agir com astúcia, com sabedoria, com inteligência, nunca bater de frente, senão as pessoas, elas se armam, né? Elas se armam, Isso. levantam, tem que sempre ir com hesed, com bondade. Quando eu era pequeno, e me serviu uma sopa muito quente, o meu saudoso avô, de abençoada memória, ele me ensinou que tem que pegar a colher e tomar nas beiradinhas, porque nas beiradinhas da sopa é um pouco mais frio. Então a gente vai Verdade. tomando pelas beiradas e depois a gente se acostuma e pega a sopa um pouco mais quente no meio do prato. A gente tem que fazer a mesma coisa quando a gente se aproxima de um idólatra. Nós temos que ir pelas beiradas. Não precisa bater de frente. Não vai falar que o JC de cara era um impostor. Depende da pessoa, às vezes depende da pessoa, mas a maioria das pessoas, elas têm sentimentos. JC é uma questão de sentimento. A pessoa começa a adorar esse sujeito desde que ela era pequenininha. Você vai mexer nos sentimentos mais nobres e profundos da pessoa, vai devagar, vai pelas beiradas. Em vez de falar do JC, fala de Deus. Em vez de falar do cristianismo, fala do judaísmo. Em vez de falar do Novo Testamento, fala da nossa Torá. Uhum. Aí a pessoa vai ficar tão elevada, você vai começar a falar de Hashem, vai falar, puxa, como você se refere a Deus? Que coisa! Quem é esse Deus mesmo que está falando? Aí você fala, é o Deus de todo mundo. Aonde está esse Deus? Está na Bíblia. Opa, ninguém me falou que esse Deus. Quem é? É o Deus pai, Deus irmão, Deus cunhado, Deus titio, Deus sobrinho? Ou Deus filho? É Deus homem, Deus menino, Deus bebê? Fala, não, Deus é Deus. Deus é o Todo-Poderoso. Começa a falar de judaísmo, das coisas boas, positivas, e que aí a pessoa vai se impressionar. E ela sozinha vai acabar descobrindo que está no lugar errado. Entendi. Tá? Vou dar um exemplo. A pessoa está numa fila, tá? E ela vê todo